Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos fazer uma discussão aqui no nosso Espaço Heráclito sobre as redes sociais. Suas características potencialmente emancipatórias, mas também uma série de contradições que as envolvem. Mas eu não poderia deixar de fazer referência a esse jogaço que está acontecendo nesse momento pelas oitavas de final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argélia. Aqui, pessoal, no nosso Espaço Heráclito, nós faremos, após a Copa do Mundo, provavelmente dia 14 de julho, a final da Copa do Mundo será no dia 13 de julho, nós faremos uma discussão sobre as transformações históricas do futebol, sobre as formas pelas quais o futebol também se enreda na estrutura de dominação da nossa sociedade. Mas isso vai ficar para depois, para o dia 14, porque nesse momento vale frisar que a seleção da Argélia aguentou as investidas da seleção alemã durante todo o jogo. Nesse momento está acontecendo o primeiro tempo da prorrogação e nossa querida Roberta aqui me avisou há pouco que a Alemanha fez 1-0 na Argélia e agora muito provavelmente vai ser difícil para a seleção argelina conseguir empatar o jogo na prorrogação. De qualquer modo, essa discussão sobre o futebol, nesse nosso contexto de Copa do Mundo, vai ficar para daqui a 2 semanas. Porque hoje a gente vai fazer essa discussão a respeito de redes sociais, e por falar nas redes sociais, e esse aspecto eu vou mencionar também num sentido até como advogado do diabo, já que eu me sirvo delas para fazer divulgação do meu trabalho, eu quero mencionar a vocês, como eu sempre faço aqui, as 3 fontes por meio das quais vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito. Ao vivo, vocês podem assistir ao Espaço Heráclito na página da TV Geração Z, www.tvgeracalz.com.br, sempre às 7 horas da noite, todas as segundas-feiras. Vocês também podem assistir ao Espaço Heráclito por meio do Portal Heráclito, www.portalheraclito.com.br. Ali, pessoal, acessando o link na parte superior da página, acessando o link dos vídeos, vocês vão ter um outro sublink para o programa Espaço Heráclito. Aí vocês vão ter toda a trajetória do Espaço Heráclito ali armazenada. Vocês podem assistir aos programas anteriores. Uma outra fonte é o nosso querido YouTube. Vocês entrando aí no YouTube e colocando Espaço Heráclito ou o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês podem assistir aos programas anteriores. Há umas 2 semanas nós conseguimos a Balu Design, representada pelo nosso querido Adriano Borim, e nós conseguimos sincronizar, com a ajuda da nossa querida Marcela também, que nos enviou os programas, nós conseguimos sincronizar a colocação dos programas ali, tanto no Portal Heráclito quanto no YouTube. E a terceira fonte é a TV UOL. Vocês acessando ali TV UOL Espaço Heráclito, vocês também conseguem assistir a todos os programas anteriores. Tudo bem, gente? E aí eu quero trazer, pessoal, uma discussão sobre redes sociais, a emancipação da indústria cultural. Esse título, para aqueles que têm familiaridade com o conceito de indústria cultural, conceito que vem sendo trabalhado aqui no nosso Espaço Heráclito, nós vimos discutindo esse conceito. É um conceito de estruturação da sociedade com vistas à sua dominação ideológica, com vistas à sua administração, que em grande medida se refere à conformação do olhar para que o horizonte de expectativas muitas vezes se refira ao tipo de sociedade que é reproduzida, a esse tipo de conformação social que, em grande medida, nos alija, nos distancia da possibilidade de uma vivência de uma sociedade outra. Sobre isso nós falaremos. Porque, a princípio, certamente vocês têm contato com uma série de discussões a respeito das características eminentemente emancipatórias das redes sociais. E aí, é preciso que eu faça referência, claro, às manifestações de junho do ano passado. Por quê? Nós sabemos que as manifestações conseguiram adesões formidáveis em termos quantitativos, justamente por conta das intervenções
via redes sociais e, sobretudo, Facebook, claro. E nesse sentido, a menção a uma noção emancipação, a uma noção de emancipação das redes sociais, diz respeito a uma forma de interação entre as pessoas, que obviamente as pessoas que têm acesso a essas redes, que antes do advento massificado desse tipo de comunicação, fazia com que as pessoas, tidas como telespectadores e, na verdade, consumidores, dependessem muito mais da verticalidade dos grandes meios de comunicação. Quais sejam? Bom, sobretudo a televisão, mas também o rádio e a internet, que foi se massificando. Mas, em grande medida, eram os portais e os canais de televisão e as emissoras de rádio que faziam a articulação desse tipo de mensagem que era veiculada para a população, para as diferentes classes sociais. E, nesse sentido, dizem alguns estudiosos, dos quais vocês vão ver que eu discordo, que a internet traz uma possibilidade de democratização do espaço público, traz uma nova conformação de espaço público. Uma vez que os atores, os agentes, e eu uso aqui em grande medida o vocabulário desse tipo de desses estudiosos, coloquemos assim, que esses atores teriam mais ímpeto individual, poderiam se agregar, poderiam se reunir de uma maneira ou outra, que não passasse pelo crivo necessário das editorias de jornais, dos jornais de internet ou impressos, das editorias das emissoras de rádio e, sobretudo, das editorias dos canais de televisão, que nós sabemos são grandes corporações. Não é que simplesmente esses grandes meios de comunicação representem as grandes corporações, as grandes empresas e os grandes setores econômicos. Eles, na verdade, são grandes corporações e, nessa medida, se enredam em toda a estrutura de privilégio que a sociedade brasileira vem reproduzindo ao longo da sua história. Mas é curioso pensar que esse tipo de colocação traz uma noção de que é possível criar uma base, uma rede que articule uma série de movimentos sociais, que articule uma série de agentes descontentes em relação ao tipo de desenvolvimento social, para que, através dessas redes, que têm características eminentemente horizontais, inclusive esses movimentos advogam esse aspecto de ruptura com noções de hierarquia, a noção de que as pessoas se aglutinam, se reúnem com espontaneidade, reivindicam que, na verdade, essas manifestações podem ser feitas horizontalmente e a revelia da verticalidade hierárquica desses grandes meios de comunicação. Esse tipo de questionamento, que é interessante, que traz aspectos críticos potenciais, que traz um aspecto, e não se pode negar, isso é bem interessante, traz um potencial de organização que não havia antes do grande implemento dessas redes sociais, nomeadamente o Facebook, traz uma noção de que aqueles jornalistas tarimbados da crítica econômica, da crítica política, da crítica cultural, supostamente não mais possuiriam monopólio das opiniões e dos juízos sobre os acontecimentos sociais. Na verdade, para nós falarmos menos em acontecimento e mais em interpretações da sociedade. Esse seria o fator defendido, esse seria o fator fundamental, defendido por esses entusiastas das redes sociais. Porque elas trariam um fator de colocação do sujeito como um despertar daquilo que estava calado e amordaçado diante do bombardeamento dos meios de comunicação, bombardeamento que não permitiria a expressão mais própria e autóctone dos agentes, dos internautas, dos telespectadores, nomeadamente dos consumidores. Agora, pessoal, que nós traçamos, ou na verdade retraçamos, fizemos aqui uma síntese dessa característica de fator emancipatório das redes sociais, seria interessante que nós
pensássemos algumas características. É claro que eu não vou aqui, dado o tempo do nosso programa, não vou fazer uma análise exaustiva dos aspectos contraditórios das redes sociais, nomeadamente do Facebook, mas é interessante perceber que o tipo de contestação feita por esses agentes, que o tipo de aglutinação, o tipo de organização, ao invés de seguir uma gramática, uma estruturação própria e autóctone, como dizem esses movimentos, ao invés de seguir uma estruturação espontânea, na verdade, se irradia a partir de uma base que não pertence a eles. É interessante pensar que quando eu tenho uma página no Facebook, vocês provavelmente, telespectadores, também têm páginas ali, nós não escolhemos o tipo de formato e o tipo de configuração da página. É claro que é possível, e nos é dada essa noção de que é possível escolher que páginas curtir, de que páginas participar, quais são os nossos amigos, quais são as pessoas que nós não queremos que visitem a nossa página, estreitar laços, bloquear laços e assim por diante. Mas todo tipo de estruturação é feita a prioristicamente, sem que nós sejamos efetivamente consultados sobre se os nossos dados podem ou não ser divulgados, se as informações ali contidas são de fato de domínio único e exclusivo nosso, ou se na verdade elas podem ser socializadas e mais, comercializadas. Eu faço aqui uma menção a você que eu considero importante, porque ilustra a maneira pela qual essa noção de liberdade e de potencialidade crítica se vê confrontada com uma estrutura que se fecha justamente sobre esses sujeitos que se pensam críticos em face de uma rede social. Algumas semanas atrás, eu fui buscar um livro em uma livraria famosa aqui do Brasil, e uma livraria que possui uma série de lojas aqui em São Paulo, cidade onde é gravado aqui o nosso Espaço Heráclito. Eu busquei esse livro no site da livraria. Fui pesquisar preço, ver se havia o livro em estoque para fazer encomenda, ou eventualmente para ir até a livraria e tudo mais. Curiosamente, quando eu abri a página do Facebook, que propaganda apareceu no hall direito da minha página? A propaganda desse livro que eu havia consultado no site da livraria. E aí vocês vão me falar, isso é interessante. Mas vejam, essa interligação é fundamental. Quem é que custeia o Facebook? Não é a publicidade que vai trazer os dividendos? Mas é curioso que há uma interligação tão estreita entre sites supostamente desconectados entre si, que uma visita minha a um site implicou a exposição, ainda que para mim, daquilo que eu havia feito como no meu suposto âmbito privado, na minha privacidade. E, na verdade, isso virou veiculação na minha página. O que é feito, então, pessoal, eu pergunto a vocês, com os dados, com as navegações, com os dados de navegação que nós fazemos na internet? Qual é o uso que é feito desse tipo de informação? Vocês sabem disso? Eu certamente não sei. E nesse sentido, se nós não temos controle sobre isso, é praticamente imediato fazer ligação entre o caso de espionagem, os casos de espionagem virtual de governos em relação a outros governos e o caso de vazamento de informações da CIA ali, pelo Edward Snowden, que buscou asilo ali na Rússia. É interessante pensar sobre isso porque a noção de que os sujeitos deliberam por si sós e se transformam, ou tentam transformar a sociedade com uma atitude eminentemente emancipatória, esbarra
esbarra a princípio, a priori, nessa grande capa de controle, nessa grande estrutura onipresente e onisciente que articula as nossas movimentações, que faz com que haja um sentido. Imaginem vocês conhecem aqui o Espaço Heráclito, então vocês também conhecem as predileções que eu tenho em termos culturais, artísticos, políticos, filosóficos e assim por diante. Seria possível, por intermédio dos rastros virtuais que eu deixo nos sites que eu visito, nos livros que eu busco, traçar um perfil mercadológico, um perfil de consumo, de potencial consumo para mim. E nesse sentido, para minha respectiva página, haveria um tipo respectivo de patrocinador guiado. Eu falo isso no sentido de compra e venda, de relações comerciais, mas isso é claro que pode ser reverberado e pode ser utilizado em termos políticos, em termos de articulação dos movimentos, em termos de rastreamento dos participantes. Então, já a princípio, me parece extremamente questionável a noção de que o sujeito se configura com liberdade, com espontaneidade pelas redes sociais, de cuja engenharia, de cuja arquitetura ele não participou, de cuja construção ele não participou. Como é que é possível, então, estabelecer uma noção de autodeterminação? Essa noção me parece problemática a priori. Aqui, nesse primeiro bloco, a gente vem discutindo essas duas noções de emancipação e administração, coerção, onipresença dos meios de articulação. Por quê? Não me foi perguntado se essa ligação poderia ser feita. Na verdade, nós não lemos, obviamente, os termos de aceitação, e quando nós clicamos no aceito para que a página seja gerada, tudo isso já está dado. Não nos é facultada a possibilidade de denegar os termos, porque senão nós não temos uma possibilidade de página. E nós sabemos que, em grande medida, o fato de nós trabalharmos mais, e esse fato não parece ser contraditório para ninguém, como se a sociedade que se desenvolve tecnologicamente não pudesse nos liberar para mais tempo livre, para mais tempo, aí sim, de autodeterminação. Então, esse encampamento, essa estrutura de fechamento das relações de trabalho cada vez mais estressantes e exacerbadas, faz com que nós não tenhamos mais tempo de um contato mais efetivo. Sobretudo em um país, em uma cidade como São Paulo, que tem um problema de transporte público seríssimo. Mas o contato mediado, o contato da virtualidade, acaba se colocando como uma presença efetiva diante da escassez dos encontros. Muitas pessoas que não se veem se falam efetivamente por intermédio dos chats ali do Facebook. O que é feito com essas informações? Esse é um ponto que nós vimos discutindo aqui no primeiro bloco. Agora eu já passo para uma outra noção. A noção de que há uma virtualidade que, na verdade, aparta os agentes ao aproximá-los. Isso pode parecer contraditório, porque eu comecei aqui o nosso programa de hoje falando que o Facebook, as redes sociais, permitiram a massificação das manifestações de junho de 2013. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, para nós percebermos que a lógica de questionamento, a radicalidade ou suposta radicalidade das contestações era muito menos incisiva e muito mais reprodutora das estruturas de veiculação dos grandes meios de comunicação do que os manifestantes gostariam de admitir. É claro que existiam organizações, movimentos sociais extremamente politizados, mas que em grande medida e que souberam articular essas manifestações com vistas à redução do preço da redução do preço da passagem de metrô e de ônibus aqui na cidade de São Paulo e nas demais cidades do Brasil. Mas é interessante pensar se esse potencial pode ser revertido para um novo questionamento de totalidade social. Ou se existe uma grande contradição que faz com que esses questionamentos
reproduzam, pensando que são, na verdade, críticos dos grandes meios de comunicação, reproduzam o mantra desses meios. A gente vai falar muito sobre isso, então, no nosso segundo bloco do Espaço Heráclito, que traz discussões sobre as redes sociais e a suposta, e num título irônico, emancipação da indústria cultural. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, pessoal. Até já!